Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria em poder também estar cultuando aqui em Mangabeira 1. E para nós é uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar entre os convidados desta festa, deste culto de gratidão ao Senhor pela produção de um ano, não é? Da equipe de mídia. Deus abençoe a todos quanto propagam e cuidam desta propagação do Evangelho, para que a mensagem da cruz, a mensagem de Deus, chegue aos corações de quem está perto, de quem está longe. E a equipe de mídia tem esse trabalho de filtrar o que está sendo pregado e tem exposto isso em redes sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, todos os líderes, que Deus permaneça vos abençoando. Louvando a Deus pela vida do nosso querido pastor Severino Felipe. Isso mesmo. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, a sua esposa, a sua família. Deus continue com as suas mãos estendidas de forma poderosa, vos fazendo prosperar. Ao co-pastor também, pastor Jorge, Deus abençoe ao senhor, sua família e a todos os obreiros que estão na nossa retaguarda. Deus vos abençoe. Como diz o nosso pastor Jair Bonfim, lá em Abreu e Lima, ele sempre diz que Deus vos abençoe bem muito, não é? Minha alegria em estar sendo recebido aqui junto com a minha esposa, a irmã Glaucinebe. O nome é difícil de falar, então por isso lá em Abreu e Lima quase ninguém conhece ela por esse nome. Ela tem um apelido de infância. Perguntar em Abreu e Lima onde é que mora a irmã Bibi, todo mundo vai levar você na porta da minha casa, viu? Mas o nome dela é Glaucinebe. E também veio nos acompanhando o servo de Deus, auxiliar oficial do Templo Central, nosso irmão Isaac Xavier, que também trabalha com a mídia da igreja, fazendo a transmissão da vigília todo sábado no Templo Central. Quem ainda não acompanha ou não acompanhou, todos os sábados de 10 até meia-noite, eles estão ali transmitindo também os cultos de vigília, das minis vigílias que é feita todo sábado no Templo Central em Abreu e Lima. Amém, irmãos? Nossa alegria é estar dividindo este altar também com a nossa irmã Laís. Deus abençoe, prazer revê-la e a sua banda. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, tema esse escolhido para esta noite. Os 2 primeiros versículos, que diz a palavra de Deus: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser
revestidos da nossa habitação que é do céu. Diga amém. Amados, esta afirmação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é um estímulo à igreja que vivia uma grande perseguição, e todo mundo debaixo de uma pressão de perseguição desanima. Todo mundo não tem bom. Todos nós queremos ou pensamos em desistir, em parar, em detrimento dos combates que vivemos diuturnamente, isso seja na vida material ou seja ela de cunho espiritual. Mas Paulo exorta a igreja de Corinto a permanecerem firmes na fé, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando a transformação de um corpo mortal para um corpo eterno. Paulo estimula a igreja a permanecer confiando em Deus, esperando no Senhor, pois sabemos todos nós que a nossa morada não é aqui. Estamos de passagem, somos peregrinos nesta terra e estamos lutando a cada dia, a todo instante, todos os anos, todos os meses, todas as horas, estamos lutando para alcançarmos este tão grande dia, o dia em que a igreja ouvirá o soar da trombeta e todos nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor e viveremos com Ele eternamente. A preocupação de Paulo em estimular a igreja. Paulo quer fortalecer a igreja, a fé da igreja, dos irmãos que estavam vivendo em grandes aflições. Ele faz um contraste daquilo que é temporário ou temporal com aquilo que é eterno. Paulo vai dizer à igreja que as nossas momentâneas aflições não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser reveladas. Então Paulo estimula a igreja a permanecer em Cristo, embora vivendo tempo de perseguição. Quem nunca? Todos nós vivemos isso todos os dias. É uma guerra tão grande que tem hora que guerreamos até dormindo. Não temos sossego nem enquanto dormimos. Quem nunca já se acordou no meio da noite, sendo sufocado e pensando que ia morrer e até sonhando com isto, que estava desfalecendo, que estava morrendo, e quando de repente se acorda, o coração acelerado, não é? O coração acelerado, a respiração ofegante, e nós entramos em guerra até dormindo. Isso acontece com todos nós.
E nós levantamos pela madrugada, clamamos o sangue de Jesus, nos ajoelhamos, pedimos a misericórdia de Deus, e aí o Senhor continua nos ajudando. Nós nos levantamos, mas levantamos para guerrear a guerra daquele dia, e vamos trabalhar, e passamos por momentos de dificuldade, até indo para o trabalho. No meio do caminho, quem pega coletivo, ou quem já pegou como eu, quem anda no meio da rua de moto, de bicicleta, dirigindo o carro, em todo o tempo nós estamos sendo acuados, perseguidos, e estamos passando por apertos. Tudo isto para que o diabo nos faça, ou tente nos fazer desistir, desacreditar, desestimular. E quando as coisas começam a dar errado, e daí nós começamos a ver que as promessas que Deus nos fez parecem não existir, porque depois que Deus fez a promessa a mim ou a você, as coisas parecem que começaram a andar para trás, e todas essas coisas nos faz desestimular, desacreditar. A gente às vezes perde a vontade de orar, vontade de buscar, vontade de adorar, e daí nós estamos nesta guerra o tempo todo. Mas Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, na segunda epístola, no capítulo 4, ele diz: olha, meus irmãos, essas perseguições que vocês estão vivendo, Deus já havia previsto, e para isto Ele já enviou o Cristo, que foi colocado aqui na terra entre nós, que passou por tudo que você está passando, que viveu tudo que você está vivendo, no corpo, na alma, no espírito. Quem não lembra, o diabo vai tentar Jesus no culto, na hora em que ele está entregando a Deus um sacrifício de jejum de 40 dias, o diabo aparece, e quando o diabo aparece, vê ele com fome, o diabo diz: tu não és o Cristo, o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come. Sabe o que o diabo está dizendo? Não vale a pena jejuar. Mas Jesus, que conhecia a palavra, porque ele mesmo é o verbo, ele mesmo é a palavra, ele rebate a palavra do diabo e diz: é verdade, Satanás, mas eu tenho um negócio para te dizer. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo chega e diz para Jesus que não vale a pena todo esse esforço. Ele vê que Jesus está cansado, ele vê que Jesus está jejuando já há alguns dias e até enfraquecendo no seu corpo. Ele leva Jesus para o pináculo de um grande monte e diz a ele: deixa esse negócio para lá, te lança daqui para baixo. Ou seja, o diabo estimulando Jesus ao suicídio, e ele disse: vai, te joga daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aí Jesus, que é a palavra, Jesus que é o verbo, Jesus que é desde o princípio, o Jesus que é ontem, que é hoje e que será eternamente, ele disse: é verdade, Satanás, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vê que ele está sentindo também os desejos da carne, então ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo e mostra as prostituições, as
as festas, as farras, e diz a Jesus: se tu tão somente se prostrares diante de mim, eu te darei todas estas coisas. Aí Jesus, olhando para o diabo, disse: é verdade que você pode me dar, mas está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás louvor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui embaixo? Nada vale a pena trocar o que é eterno pelo que é passageiro, porque o que é passageiro só dura alguns minutos. No estádio de futebol gera 90, nas festas gera uma noite toda, mas o que nós estamos buscando, os campos de futebol não pode dar. O que nós estamos buscando, a cerveja não pode dar. O que nós estamos buscando, as drogas não podem oferecer, porque são passageiras. Elas às vezes até entram nos ossos, entram dentro do nosso sangue, deixa alguns colocando a sua mente em algumas coisas aéreas, mas daqui a pouco passa o seu efeito. Mas o que a igreja espera não é coisa passageira, são coisas eternas. É o que a palavra de Deus nos garante. Jesus disse no Monte das Oliveiras: eu estou indo para o Pai, mas eu estou indo preparar para vocês um lugar, e quando eu for e preparar este lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu ouvi aqui os nossos pastores me dizendo: aqui é uma extensão de Abreu e Lima, então ele me deixa à vontade. Então, por gentileza, segure aí na mão dessa pessoa que sentou-se aí do seu lado e achou de cultuar bem perto de você, e diga para ele: suporte mais um pouco, aguenta um pouco mais, porque já já, diga para ele, já já, é daqui a pouco. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará, será breve, será breve. Ele disse: eu vou preparar um lugar, mas eu venho porque eu quero levar vocês para onde eu moro. Por quê? Porque aqui a casa passa, aqui o carro passa, aqui a faculdade passa, mas lá em cima é glória a Deus e aleluia. Lá não passa nada, o tempo não passa, porque para o tempo passar é preciso ter dia, tarde e noite e madrugada. Mas João, quando esteve lá em cima, ele deu uma olhada e viu que lá não tem lâmpada de LED, que lá não tem lâmpada fluorescente, não existe poste no meio da rua. E por que, João? Porque o rosto daquele que estará sentado sobre o trono brilha como o sol do meio-dia. Lá não tem noite, o tempo não passa, lá é eterno, lá é eterno. E só quem está indo para lá dá um tchau para este mundo, porque daqui a pouco nós iremos ser transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Foi esta a esperança que Paulo entrega ao coração dos irmãos em Corinto. E para estimular os irmãos, ele disse: eu sei, é difícil, a luta é diária, e às vezes nós estamos numa guerra tão grande que, se possível fosse, nós não queríamos sequer acordar. Já se acordou assim algum dia? Oh, como é ruim. Isso não acontece só com você. O salmista Davi escreveu no Salmos de número 51 e disse: se eu tivesse asas, se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe, me abrigaria nos desertos, e lá esperaria até o dia de ser recolhido pelo Senhor. O apóstolo Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, capítulo número 4, e para estimular a igreja ele disse: irmãos,
Em tudo nós somos atribulados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Capítulo 4, verso de número 8. Ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo nós somos tentados, em tudo nós somos afligidos, em tudo nós somos perseguidos. O povo faz o que faz, diz o que quer, anda como quer, se veste como quer, mas se a gente disser um tantinho assim, o povo cai para cima, querendo matar, querendo destruir. E um dia eu fiz um comentário na rede social, eu nem gosto muito dessas coisas, mas eu fiz um comentário na rede social e alguém disse: irmão, mas o tempo mudou, as coisas mudaram, então o senhor precisa também mudar os seus pensamentos, porque o tempo é outro, estamos no século 21. E eu respondi para ele, disse: vamos encerrar essa conversa por aqui, eu tenho uma resposta para lhe dar. A palavra de Deus permanece a mesma, porque o Cristo da palavra, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Crendo você ou não, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Acreditando ateu ou não, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Acreditando a medicina ou não, Ele permanece Senhor sobre todas as coisas. E nós estamos aqui nesta noite para dizer à igreja do Senhor aqui em Mangabeira 1 e dizer aos irmãos todos da mídia que procuram e propagam a palavra de Deus: continue dizendo que Jesus é bom, que o diabo não presta e que nós iremos morar no céu. Um dia um professor numa sala de aula chegou para os alunos e disse para nós, eu estava sentado lá junto com a minha irmã, estudávamos juntos, e o professor de química chegou na sala de aula e disse: olha, meu nome é fulano de tal, eu disciplino aqui a matéria de química e vou logo dizendo para vocês que eu tenho palavras curtas, eu não gosto de aprovar todo mundo por qualquer coisa. E daí ele olhou para a sala de aula, olhando para nós, ele dirigiu uma pergunta dizendo: quem é crente aí de vocês? Aí umas 4, 5 pessoas levantaram as mãos e ele olhou para nós e disse: considerem-se reprovados. Por quê? E aí eu olhei para ele, e como eu sou meio afoito, o pavio às vezes é meio curto, eu olhei para ele e disse: por quê, professor? Ele disse: porque o seu Deus não existe. A química explica que as coisas são naturais e são da natureza, nada se cria, tudo se transforma. A ciência explica que o seu Deus não existe, porque o homem nasce, o homem morre, o homem reproduz e depois o homem vai embora, e daí acabou-se o ser humano. Então, para mim, o seu Deus não existe, consequentemente quem serve a ele, para mim também não existe. Eu me levantei daquela sala, primeiro dia de aula, e olhei para ele e disse: eu vou lhe mostrar que o Deus que eu sirvo, ele existe e é real, porque a primeira matéria que eu vou passar é a sua. E ele disse: eu estou aqui para ver. Eu digo: eu estou aqui para cumprir. Ele olhou para mim e disse: eu tenho um negócio para lhe dizer. Eu digo: fale. Ele disse: o Deus aqui dentro dessas 4 paredes sou eu. Aí eu disse: é mesmo? Então eu vou mostrar para o senhor que existe alguém dentro dessas 4 paredes que é maior do que o senhor. E 6 meses após, não precisava mais fazer prova na sala de aula, porque foi o primeiro professor, e a primeira matéria que os 5 crentes passaram foi na dele. E daí ele disse: o seu Deus realmente é verdade, mas você precisa me mostrar que o seu Deus existe
existe mesmo. Eu disse: o que é que o senhor quer? Ele disse: você precisa provar que o seu Deus existe. E eu disse: se o Senhor tirar nessa tarde, nessa noite, o oxigênio da sua mente, o que acontece, professor? Ele disse: a gente cai. Eu disse: pois é, livro de João, capítulo de número 4, para mostrar que ele é poderoso, capítulo número 11, perdão. Ele vai lá dentro de Betânia, chegou na casa de Marta e Maria e disse: onde está teu irmão? Ela disse: está morto, enterrado há 4 dias. Ele disse: eu vou levantar ele agora. Lázaro, vem para fora. Ele é poderoso e mostrou para nós que ele tem poder, que ele é Senhor. E daqui uns dias, irmãos, segura firme na corda, porque daqui uns dias ele vai aparecer. Está escrito: ele virá e virá rodeado de anjos, miríades de anjos, miríades de anjos virá com ele. Ele vem montado num cavalo branco, uma coroa na cabeça, um cinto de ouro no peito e um brasão na perna, dizendo: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quem veio adorar a ele, só quem veio adorar a ele nesse culto de hoje, levante a sua mão e dê glória, porque esse arrebatamento pode acontecer até agora. Pode ser que não dê tempo do pastor colocar a bênção apostólica aqui para nós hoje. Se ele quiser, ele vai arrebatar a gente antes desse culto terminar. E daqui a pouco, aquilo que era mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que era corrupto e incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então se dará o que está escrito: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi esse estímulo que Paulo estava dando à igreja de Corinto, dizendo para ele: fica firme, porque essa aflição vai terminar, essa angústia vai passar. Aqui é guerra. Até porque foi isso que Jesus prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E logo mais eu farei com que vocês vençam também, não somente o mundo, mas o diabo, o príncipe deste século, que cegou o entendimento de muitos, para que não visse e não entendesse que este Cristo é capaz de transformar este corpo cansado, este corpo que a doença alcança, a diabetes alcança, a pressão arterial descompensa, a Covid leva, o câncer tem destruído a muitos, levado a muitos e sem avisos, leva acidentes, incidentes e tantas outras coisas. Pecado acaba consumindo este tabernáculo que é mortal. Porém, Jesus mostrou para nós que é possível que este corpo mortal se revista da imortalidade.
Um dia estávamos pregando na rua, paramos perto de uma barraca, ainda na nossa adolescência, e daí estávamos dizendo ao dono daquela mercearia de que Jesus ia levar a gente para o céu. E aquele moço, olhando para nós, deu uma risada, sorriso amarelo. Ele fumava muito. Ele, olhando para nós, disse: me diz uma coisa, vocês já viram quem come farinha e morar no céu? Vocês já viram um comedor de farinha e morar no céu? Às vezes vocês não têm nem o que comer, às vezes não tem nem o que vestir, está dizendo que vai morar no céu. E eu disse a ele: vamos, porque Jesus prometeu. Ele mostrou que é possível. E como foi que ele fez isso, irmão Ricardo? Evangelho de Mateus, capítulo número 26. Jesus chamou os discípulos e disse: esta noite todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus anunciava a sua morte. Jesus dizia que a qualquer hora ele seria entregue aos seus exatores, aos seus perseguidores. Então Jesus fala com os discípulos, e Simão Pedro diz para ele: Senhor, se depender de mim, tu não morre. E se dependesse de Pedro, pelo posicionamento sanguíneo e colérico de Pedro, e pela espada que ele levava, carregava na cintura, eu, Ricardo, acredito que Jesus poderia até morrer, mas se dependesse de Pedro, isso ia demorar um pouco. Aí Jesus chama Simão Pedro no canto e diz a ele: Simão, ainda esta noite, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. Aí Simão olha para ele e diz assim: não, eu jamais faria uma coisa dessa, nem que me fosse necessário morrer contigo, eu não faria isso. E Jesus disse: tá bom, Simão, então mais tarde a gente conversa. Vai para o Getsêmani. No meio do caminho ele vai dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Ele começa a transpirar muito, sua roupa está encharcada do seu suor, e a adrenalina sobe tanto que ele começa a gotejar sangue no lugar de suor. Ele adentra ao Getsêmani, e lá ele dirige ao Pai uma oração, e já sabendo do que ia acontecer daqui a algumas horas, ele ora e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Saindo dali, Jesus é entregue, é traído por um beijo e é levado para o Sinédrio. No Sinédrio, ele passa pela mão de Anás, de Caifás e Pôncio Pilatos. Pilatos lavando as mãos e disse: esse justo não tem nada para ser acusado. Mas eu vou perguntar a vocês: quem a gente prende e quem a gente mata? O povo começou a gritar e dizer: solta Barrabás e mata Jesus o Nazareno. E foi isso que ele mandou fazer. Ele manda dar uma pisa em Jesus, ele manda dar algumas chicotadas nele. Para ser mais cruel, tiraram as suas vestes e bateram nele com as costas nuas. Sua pele foi cortada, seu sangue foi derramado. Botaram a roupa nele e disseram: só tem um jeito agora, pega este patíbulo da cruz e leva para o outro lado da cidade, a saber, lá no monte chamado Calvário. Ele anda pelas ruas de Jerusalém, a marca de suas pegadas vão ficando no chão, misturado a suor e sangue,
E ele vai caminhando, até que não consegue mais carregar a cruz. Ele cai e já não tem mais força. Outro, Cirineu, é constrangido a carregar a cruz. E a cruz chegou no monte chamado Calvário. E quando a cruz chega lá em cima, deitaram ele sobre a cruz, abriram os seus braços, a palma de sua mão, e pregaram um prego em cada lado. E para ele não ficar pendurado, prenderam os seus pés também com um prego. E ele agora é erguido no meio de 2 ladrões. O ladrão da esquerda, olhando para ele, disse: tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Então por que tu não desce dessa cruz? Salva a ti e a nós também. Mas o da direita, olhando para a placa que está acima de sua cabeça, reconhece ele como Senhor e diz a eles: mestre, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele, ainda vivo, olhando para aquele moço, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele prova ali, antes de morrer, que é possível sairmos desta terra e adentrarmos aos céus, ao seio de Abraão, lugar eterno. Depois que ele é constrangido ali no meio de todo mundo, a Bíblia diz que tentaram quebrar as suas pernas para que ele morresse por asfixia. Mas antes disso acontecer, ele dá uma olhada para o alto, vê o Pai assentado, ou talvez em pé, lá no céu, olha para ele e diz assim: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele dá o último suspiro e morre. E quando ele morre, o céu escurece, a terra estremece, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e tudo fica escuro em plena 3 horas da tarde. José de Arimateia, um discípulo disfarçado, chegou para a irmã Maria e disse: a senhora tem um túmulo para colocar ele? Não tenho, eu tenho um ali, ainda não foi usado, coloque ele lá. Aí colocaram ele lá, botaram uma pedra em cima, bem na porta. Diz historiadores que pesava aproximadamente 2 toneladas de peso. Colocaram lá, mas diz a Bíblia que os magistrados pensaram e disseram: esse povo tem a mania de dizer que ele vai ressuscitar, e para eles não roubarem o corpo e depois dizer que ele ressuscitou, coloca um celular, bota 2 soldados para tomar conta, para que ninguém possa violar o túmulo desse menino. E quando eles tomavam conta, eu não sei que hora era aquela, eu não sei se era perto da meia-noite, eu não sei se era de madrugada, mas de repente, diz a Bíblia, 2 anjos descem do céu com as suas vestes resplandecentes. Os soldados, quando viram eles, caíram como morto e ficaram quase desacordados. E aí a Bíblia diz: os anjos foram lá e removeram a pedra do lugar. Quando amanhece o dia do domingo, a irmã Maria vem com um unguento na mão, chama as amigas e diz: vamos embalsamar o corpo do meu filho, porque não deu tempo de embalsamar ele. Vamos lá, para que o corpo dele passe mais algum tempo. E diz a Bíblia que quando Maria chegou ao cemitério, ela fica assustada e fica parada no meio do caminho, porque diz a Bíblia, a pedra já tinha sido removida do lugar. 2 anjos estão assentados, soldados caídos no chão. Eles olharam para as mulheres e disseram: não se assuste, eu sei que vocês estão buscando aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como ele mesmo havia falado. Maria dá meia volta, e quando ela volta, que passa pelo jardim do cemitério, vem passando um moço por entre o jardim com a cabeça coberta. Ela para, olha para ele e diz
assim: ei moço, vocês sabem para onde levaram o corpo do meu filho? Ele parou e olhou para ela e disse: Maria. Ela disse: eu conheço essa voz. Rabi, és tu, mestre? Ele disse: sou eu mesmo. Ela quis dar um abraço nele, mas ele disse: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu pai, mas vai e diz aos meus irmãos que eu estou vivo. Ele estava com o corpo glorificado. Mataram ele na cruz, porque ele ainda era um ser humano, o corpo ainda era falho e estava fadado à morte, mas agora ele está vivo. A morte não conseguiu segurar ele, o túmulo não conseguiu segurar ele, Herodes não conseguiu segurar ele, Pilatos não conseguiu segurar ele, os soldados muito menos. Ele disse: vai e avisa aos meus irmãos que eu estou vivo. E quando ele vai indo para Jerusalém, ele passa no caminho de Emaús, vem dois homens conversando e eles estão tristes. Jesus chegou perto deles e disse: vocês estão tristes por quê? Que cara de tristeza é essa? Aí é por isso que eu digo, irmão, Jesus não gosta de culto triste não, eu também não, viu? Esse negócio deixa para outras igrejas, que o povo fica tudo caladinho lá, passando um terço de um lado para o outro e não diz nada. Aqui não, aqui é lugar de fazer barulho, aqui é lugar de dar glória, aqui é lugar de adorar a Ele. Aí ele se aproxima e a conversa vai ficando tão boa. Os homens vão dizendo: és tu porventura um viajante que não sabe o que aconteceu aqui nas últimas horas? Aí ele disse: conta aí. Os homens começaram a dizer: mataram o filho da irmã Maria, do carpinteiro José. Que crueldade fizeram com o menino. E a conversa fica boa, porque conversar com Jesus é muito bom. Às vezes a gente quer orar ao menos 5 minutos, mas a conversa fica tão boa que quando a gente levanta já passou quase 1 hora. E isso acontece com esses homens. Eles entram dentro da cidade, e quando eles entram, a Bíblia diz que os homens deu uma olhada para o relógio e disse: moço, fica aqui conosco. O lugar por onde tu vai passar é perigoso, tem muito ladrão na estrada, fica aqui com a gente, amanhã tu vai. Aí Jesus aceita o convite, porque Jesus é educado. Jesus não arromba a porta para entrar, ele bate. Ele é educado. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, aí ele entra. Aí ele abriu a porta, Jesus entrou. E aí havia uma tradição naquela época que o visitante era quem orava pela ceia. E aí pegaram o pão na hora da janta, do café, não sei como é que é chamado aqui na Paraíba, colocaram nas mãos dele o pão. Ele ficou de pé, deu graças ao Pai. E quando ele começa a partir o pão, os homens disseram: é ele. É ele, é ele. Ninguém abre o pão como ele abre, só pode ser ele. Quando Jesus é percebido, ele some. Os homens vão pelo meio da rua e vão gritando e dizendo: ele está vivo. Ele passou lá em casa, ele está vivo. Ele estava lá em casa agorinha, ele está vivo. Nós testificamos de que ele está vivo. Ele está vivo. Lá na Galileia, os discípulos estão dizendo: acabou a igreja. Eu vou voltar a fazer o que fazia antes. Pedro disse logo: eu sou pescador. Não sei vocês, mas eu tenho profissão, eu vou voltar a pescar. Aí os outros disseram: a gente também vai. Estava sem fazer nada. Aí passaram a noite todinha: joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Umas 4:30 da manhã, alguém está lá na beira da praia olhando para eles. Quando o barco se aproxima, ele dá um grito lá na areia e diz assim: ei! Vocês pegaram alguma coisa? Lá de dentro alguém gritou e disse assim: não! Passamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Aí ele diz assim: joga a rede do lado direito. Aí os homens, quando puxaram a rede, diz a Bíblia que a rede estava se partindo. Quando João viu o tamanho do milagre, disse assim: eu só conheço um que é capaz de fazer um milagre desse tamanho. Aí Pedro pergunta: quem é João? João diz assim: é ele. Negócio dessa natureza só quem faz é ele. É ele que está ali, é ele que está vivo. Ele está ali, é ele. Quem está lá é ele. Enquanto eles estão tentando pescar, quando chegaram lá na beira do rio,
Jesus já tinha peixe assado na brasa. Jesus fala com eles, come com eles e leva ele para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, ele dá as últimas instruções aos discípulos e disse: eu estou indo embora, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu já roguei ao Pai que enviasse outro Consolador, que estivesse convosco até a consumação dos séculos. Sentir Ele é o mesmo que está me sentindo. Quando vocês não conseguirem falar, Ele vai transmitir para nós o que você está querendo dizer. Sentir Ele, que quando vocês quiserem sentir a minha presença, é só dizer: Jesus está aqui. Nós sabemos que Jesus não está aqui fisicamente, mas pelo Espírito nós entendemos que Ele está aqui, porque Ele disse que os três são diferentes, mas têm o mesmo poder. E quando a gente sente Jesus, sente o Espírito. Quando sente o Espírito, sente Deus. E é essa ligação gostosa que a gente sente quando está cultuando. E daí os discípulos olhando para ele, diz a Bíblia que depois que ele dar as últimas instruções, a palavra de Deus nos diz que desce uma nuvem do céu e começa a envolver ele como elevador. Ele começa a subir, e enquanto ele sobe, os discípulos vão olhando para cima. Ele some entre as nuvens. Os discípulos baixaram a cabeça e talvez pensaram: ele foi embora, acabou de chegar e agora deixou a gente de novo. E quando eles baixam a cabeça, tem dois anjos do lado deles dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, assim como ele foi, um dia ele voltará. Ele mandou vocês ficarem em Jerusalém. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles passaram de 10 dias em Jerusalém. Aproximadamente 500 pessoas estavam lá cultuando e dizendo: desce Espírito Santo. E o Espírito Santo não desceu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E algumas pessoas foram embora e disseram: esse negócio não é para mim. Eu acho que esse negócio de Espírito Santo vai demorar muito e eu não vou esperar não. Mas diz a Bíblia, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E quando eles olhavam uns para os outros, ao invés de ver maquiagem e tantas outras coisas, cabelo, roupa ou gravata, eles viam línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em línguas. E o barulho foi tão grande, é por isso que eu digo: Jesus não gosta de culto parado não. O barulho foi tão grande que chamou a atenção de quem está na feira. Aí quem está na feira deixou tudo lá, veio para a porta da igreja. Chegando na porta da igreja, o poder foi tão grande que alguém olhou e disse: uma hora dessa, 9 horas do dia, isso só pode ser cachaça. Está escrito. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ficou de pé e disse: isso aqui não é cachaça não, meu filho. Isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, quando disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e terão visões. E se vocês quiserem entrar, é só participar, meu filho, porque isso aqui também é para vocês, é para os vossos filhos e para todos quanto aqueles o Senhor Jeová chamar. É poder para todo mundo, tem poder do céu para todo mundo. E a Bíblia diz que depois que eles foram cheios do Espírito, e aqui eu encerro, eles começaram a viver perseguições. Tentaram pegar a igreja, não conseguiram, mataram alguns. E diz a Bíblia que eles tentaram de tudo, e por último pegaram os pastores e disseram: a gente precisa matar a liderança. Tentaram fazer isso com João, fizeram isso com os outros discípulos, tentaram fazer isso com João, e diz a Bíblia que pegaram João, levaram ele para a ilha de Pátimos. E João escreve Apocalipse capítulo de número 1 e o verso de número 9: eu, João, que também sou vosso irmão,
e companheiro nas aflições e no sofrimento de Jesus Cristo. Eu fui levado a uma ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. E quando eu cheguei lá, o céu se abriu sobre a minha cabeça e eu ouvi uma voz que dizia: João, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. E João disse que quando chegou lá em cima, ele é colocado dentro de uma sala e esperava por um tempo, quando de repente ele ouviu por detrás dele uma voz que dizia: João, tudo que tu vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí João diz assim: e quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, quem era que estava? Ele, um semelhante ao Filho do Homem. Mas ele não estava do jeito que ele estava na terra, ele estava diferente. Como é que ele estava, João? O seu cabelo era branco como a lã, seus olhos eram como chamas de fogo, a sua roupa era branca como a neve, seus pés como de um latão reluzente quando recém saído da fornalha. E quando ele abria a sua boca, a sua voz era como a voz de muitas águas, uma espada aguda saía de sua boca. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, deixa eu me apresentar, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que lá embaixo foi morto, mas eis que estou vivo. É vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo para todo o sempre. Ele está vivo. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Aleluia, aleluia. Deixa eu te mostrar um negócio, João. João diz: eu vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Seus muros eram como de jaspe, nos muros 12 portas, e nas portas 12 anjos. E quando a porta se abre, eu vi o rio da água da vida. Eu vi uma praça no meio daquela cidade que tem uma árvore bem no centro, que ela dá 12 frutos, e cada fruto na sua estação própria. E dentro daquela praça passava o rio da água da vida, que quando ele vai ver a nascente, ele disse: sai de debaixo do trono de Deus. Ele disse que lá não tem noite, lá não tem tristeza, lá não tem depressão, lá a síndrome do pânico não entra. Ninguém tem medo de andar no meio da rua, ninguém passa a noite acordado, ninguém tem medo de bicho papão, de cara feia, de mula sem cabeça. Lá não tem essas coisas. Lá é só santo, 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 santo. É a mesma visão que Isaías teve. Os serafins está lá dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E não somente os serafins que Isaías viu, mas os 70 anciãos que estão assentados ao redor do trono. Eles, quando olham para quem está no meio, se levantam de suas cadeiras, tiram as suas coroas, jogam nos pés dele e diz: digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvor e adoração para só quem pode. Segura de novo aí na mão desse crente. Eu vou terminar agora, meu pastor, já estourei ali o horário. Pega na mão dele aí, balança aí com firmeza e diga pra ele: daqui a pouco vai ser eu. Diga: daqui a pouco vai ser tu, daqui a pouco será nós. Nós veremos ele como ele é, e estaremos lá dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele está presente aqui entre nós. Então recebe renovo, recebe batismo, recebe cura, recebe provisão e providência, porque Ele está vivo. Ele está de pé nesta casa e está dizendo: eu sou providência, eu sou providência, eu sou providência, diz o Senhor desta igreja. Ele está vivo. Ele está vivo. E
daqui uns dias o jornal de João Pessoa, a polícia científica, militar, civil e federal vai procurar alguém, vai dizer está no ML, o ML vai dizer está nada, aqui não está não. Está na escola, não veio hoje não. Está na faculdade, também não. E o telefone chama e ninguém atende. Cadê ele? Cadê ela? E se isso acontecer hoje, alguém vai ficar esperando o pessoal da mídia chegar em casa. Alguém vai ficar esperando o pai e mãe chegar em casa hoje. Quando olharem para a hora, vai dizer que culto é esse, que uma hora dessa não terminou ainda. Vai buscar, vai chamar, liga para o pastor. Ninguém atende. E a esposa dele também não. E os irmãos da igreja também não. E o pastor não, também não. Ninguém atende. Mas ela saiu daqui com fulana, ele saiu daqui com fulana, liga para o amigo dele, também não atende. E quando menos esperarem, quando perceberem o que estará acontecendo, somente quem rejeitou o Cristo da cruz e a sua palavra vai ter que dizer: eu sei aonde eles estão. Eles estão no céu. Jesus veio buscar a igreja. Eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá. Só quem espera, fique tranquilo, você vai ser transformado de glória em glória e vai morar com o corpo glorioso no céu com Cristo eternamente. Só quem crê nisso, dê glória a Deus, dê muito glória para Ele nesta noite, porque o diabo não queria que essa festa acontecesse, mas a gente vai fazer ele passar mal. A gente vai dizer que ele vem, vai vir buscar a igreja e nós iremos morar com ele eternamente. E que só quem acredita nisso dê glória ao nome de Jesus. E que Deus vos abençoe. Com a permissão do nosso pastor, tem alguém para Jesus essa noite? Nas redes sociais, a mídia está aí. Digite aí: eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Aleluia. Se dentro da casa tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer recebê-lo de volta, vem. O céu espera por você. E eu não quero ir para lá sozinho. Eu quero você comigo. Digite aí: eu quero aceitar Jesus. Se esta palavra alcançou você aí aonde você está, do trabalho, no carro, em casa, aonde você estiver, no hospital, não sei aonde você está, mas Jesus está dizendo para você: eu estou lhe esperando. Só que o tempo está acabando e vai chegar uma hora em que Ele não vai esperar mais. A porta da graça se fechará e muitos já temos a primeira. E muitos chorarão amargamente. Vai ter pai que vai dizer: bem que meu filho dizia. Vai ter filho que vai dizer: bem que meus pais diziam e eu não acreditei. Eu pensava que ia dar tempo. Pensava em voltar depois do Natal ou depois do final do ano, e pode ser que não dê tempo. Porque verdade é que Jesus voltará para a coletividade, mas hoje Ele pode voltar só para você.
E se ele voltar só para você, aonde passarás a eternidade? Tem mais alguém? Digita aí com pressa, com muita pressa, e diga: eu quero me voltar para Jesus. Eu quero. Chegou a segunda. Aleluia, 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 aleluia. O culto é feito. Chegou a terceira, já tem 3. Quem pode dar glória a Jesus por causa disso? O evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Eu sei que tem lugares que a gente não pode ir, mas a mídia chega. Jesus, quando falava sobre isso, ele já falava de vocês. Quando Jesus dizia que a palavra ia chegar nos confins da terra, ele já falava de vocês. Ele estava dizendo: eu sabia, eu sei que vai ter gente lá na frente que vai estudar, vai conhecer as mídias sociais, e ao invés de estar postando besteira, vai dizer: eu vou postar Jesus, eu vou falar de Jesus. Chegou a 4ª pessoa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está salvando. Alguém vai testemunhar daqui uns dias, vai dizer: eu estava assistindo aquele culto da mídia, eu estava assistindo o culto de gratidão. Às vezes pode até parecer estranho, soar estranho, o culto da mídia. Jesus tem estratégia para tudo, irmão. Ele vai propagar a palavra, seja em tempo ou fora de tempo. Ele vai usar as vozes, ele vai usar as mãos, os pés, ele vai usar vocês. Continue dizendo que Jesus salva, Jesus vem, e nós iremos embora daqui. Que Deus os abençoe, meu pastor. Muito obrigado.